Boa noite, estimados pais, alunos, religiosas, filhas de Santana, professores e demais participantes do canal. Estamos vivenciando a nossa jornada conectiva na terceira noite. Tivemos já uma live com os professores da área de ciências para os alunos do ensino médio, no dia 13. Dia 15, tivemos uma outra live para os alunos do ensino dos anos finais, e com o professor Ranieri e professora Kênia, com o tema Saúde e Ciência na Pandemia. E hoje, pensando também não só na saúde física, mas também na saúde mental, nós estamos com essa live hoje diferente, pensando também na saúde emocional. Mas antes de iniciarmos a nossa live, eu convido a nossa diretora, irmã Rita Vasconcelos, para dar o seu boa noite aos nossos alunos que estão aqui com a participação ativa. Isso nos deixa muito felizes. Eu convido agora a irmã Rita, nossa diretora, para se fazer presente no nosso canal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite, né, da nossa jornada conectiva, e na pessoa da nossa orientadora educacional e nossa mediadora deste evento, a professora Georgina Arcanjo Veras. Saúdo a todos os coordenadores de ensino, as nossas orientadoras educacionais, professores, alunos do 5º ao ensino médio, que hoje é o nosso público-alvo desta nossa jornada, né? E, com alegria, nós estamos aqui também, em meu nome e em nome das religiosas, acolher a nossa convidada desta noite, né, a psicóloga Jana, que se faz presente para esta formação de hoje conosco, e também quero saudar a todos que estão nos acompanhando neste canal. Então, é uma grande alegria poder acolhê-los nesta noite. É importante. Então, o Colégio Santana está promovendo esta jornada para beneficiar, sobretudo, a nossa comunidade educativa, aos nossos pais, nossos alunos, professores, nesse tempo, né, de pandemia, nesse tempo que nós precisamos cuidar também da nossa saúde espiritual, nossa saúde psicológica, nossa saúde de conhecimentos, né? Nós estamos em casa, mas precisamos deste apoio, né, da escola para ajudar neste caminho que devemos fazer durante esse tempo, né? Então, nós estamos aqui em tempo de pandemia, mas o Colégio Santana sempre perto de você, perto com ternura, né, com as nossas orações, perto de você, preparando tudo para o bem de cada um, para o bem de nossos alunos, para o bem de nossos pais. Então, é isso que nós queremos, estar perto e juntos com vocês. Então, tudo preparado com muito carinho pelas nossas coordenadoras, orientadoras educacionais. Então, vocês estão acompanhando com que carinho nós preparamos para vocês estes momentos formativos, estes momentos educativos. Tá? E vamos pedir a graça ao Espírito Santo, também com as palavras de Madre Rosa, com a pequenina oração ao Espírito Santo, para que esta noite, para nós, seja abençoada, que seja em paz e que nós possamos aproveitar. Partilhem, tá certo? Perguntem, aproveitem, que o momento é nosso. Então, pedimos as luzes do Santo Espírito. São palavras da nossa fundadora, Madre Rosa Gatorno. Ó Espírito Santificador, essência divina, que estais sempre pronta para derramar-te nos nossos corações. Ó doçura sem igual,
abre o nosso intelecto e comunica com o teu ser imortal as virtudes divinas. Assim podemos compreender a infinita grandeza do teu amor. Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é bondade. Então, desejo a vocês uma noite feliz e que possamos, como já falei, de tudo que esta noite vai nos oferecer, que a nossa psicóloga está aí bem preparada, não é? Ela tem experiência, depois nós vamos ouvir o currículo, dado informado pela nossa Georgina, nossa querida, né, orientadora. Então, meu abraço virtual, mas vocês estão todos no meu coração, tá? Bênção para todos. Boa noite. Obrigada, irmã Rita. E nossa live não encerra hoje, viu, irmã Rita? Nós ainda temos, não é? Vamos contar essa novidade. Sim. Nós ainda temos 2 dias ainda de lives, tá certo? Uma será dia 20, é uma iniciativa do SAS, com o tema Escola e Família em Tempo de Pandemia, com Marcos Piaget e Cris Poli, a famosa Super Nani. E dia 27, teremos também uma live com nossa psicóloga Jana Braga. Olha aí os papais, mamães, responsáveis que estiverem aí presentes, tá certo? Fiquem atentos, que essa live vai ser direcionada para os responsáveis, para os pais, com o tema Os Efeitos da Pandemia no Relacionamento Familiar e o que é preciso cuidar, também com a psicóloga Jana Braga. Então, gravem essas 2 datas, dia 20 e dia 27. E agora, eu convido Jana Braga, psicóloga, para se fazer presente no nosso canal. Olá! Boas noites para todas. É um prazer estar aqui com vocês. Fico encantada de poder participar e de ter sido também anunciada com tanto carinho, né? Muito obrigada. Seja bem-vinda, Jana. Seja bem-vinda ao nosso Colégio Santana, mesmo que virtualmente, não é? Sim. Já temos aí nossos alunos participando aí no chat. E eu vou me apresentar, né? Para os nossos alunos, nossos espectadores aqui virtuais. Jana Braga, psicóloga formada pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em clínica analítico-comportamental pelo Núcleo Tríplice de Fortaleza e com formação em terapias contextuais pelo Núcleo Paradigma de São Paulo. Atua como psicóloga clínica e escolar, atualmente coordenadora do Núcleo de Saúde do Colégio Nova Dimensão, em Fortaleza. Seja bem-vinda e fique à vontade, Jana. Obrigada, já chegando aqui me sentindo em casa. É um prazer, né, de novo estar aqui. Estou vendo vários comentários e estou muito encantada com a presença dos alunos. Vi alunos de 5º a 3º ano do ensino médio. Vi responsáveis também aqui. Isso dá um ânimo, né, para esse papo. Que, inclusive, é uma atividade tão interessante que foi proposta, né, e deixo aqui os meus parabéns para a escola, que é uma maneira criativa de dar, né, de deixar aqui informações, conteúdos relevantes e possibilitar, querendo ou não, uma forma de aproximar diante do contexto atual e das dificuldades que nós temos de poder nos encontrar pessoalmente, né? Eu dei uma olhada no evento, olhei um pouquinho das palestras que já foram dadas pelos professores, muita informação, né? Informação riquíssima, em detalhes de questões biológicas em relação a tudo que a gente está vivenciando, né? E aí venho aqui colocar para vocês o nosso tema. Vou pedir aqui para o Alberto, nosso querido auxiliar aqui da tecnologia, mandar o nosso tema aqui. A jornada tem a ver com ciência e saúde na pandemia. Vocês conversaram um pouquinho com os professores de vocês sobre a saúde a nível biológico bem específico, detalhado. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre saúde mental, né? E a saúde mental é um tema muito rico, muito amplo e muito importante,
E por isso que eu achei tão interessante essa busca do Santana, né, de ter esses momentos de intervenção, seja com os alunos, seja com os familiares e com os professores também. A saúde mental sempre foi um tema relevante, mas passou a ser um pouco mais discutido, talvez em 2017, 2018, que a gente passou a ter um pouco mais de liberdade de falar sobre isso. E é muitíssimo importante. A gente vai meio que ampliar a nossa discussão. Começamos com detalhes biológicos e a gente vai falar, sim, do que perpassa pela biologia, mas também muito do que perpassa sobre o social. E aí trago aqui para vocês, um primeiro ponto de discussão é a compreensão, afinal de contas, né? O que é saúde? Do que a gente está falando quando fala sobre saúde? E aí, eu fico aqui lembrando, Georgina, me diga o que você acha. Por muitas vezes, a gente pensa que saúde é a ausência de algo, né? A ausência de doença. Por muito tempo nós pensamos assim, se duvidar, tem gente que ainda pensa dessa forma. E nem só sobre doença, mas como diagnóstico, porque às vezes a gente tem algo e muitas vezes a gente não conhece, não soube ainda, e se não temos esse diagnóstico, estamos saudáveis. Mas a gente tem uma ampliação desse conceito ao longo do tempo, e que bom, né? E entendemos hoje saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social. Vocês conseguem perceber a amplitude disso, né? Isso também tem a ver com o nosso desenvolvimento humano. Nós, como seres humanos, como indivíduos, temos 3 pontos de desenvolvimento. Um se chama filogenético, que fala um pouco da nossa biologia, da ancestralidade, das questões de evolução. Ponto 2 se chama ontogenético, que fala da nossa história de vida. Cada indivíduo é um indivíduo. E a gente vai interagindo com o ambiente da nossa história de uma maneira bem específica. E o terceiro ponto é o social, o cultural, né? Onde estamos imersos aqui. Por isso que, querendo ou não, esses 3 pontos aparecem aqui em relação à saúde. Uma outra coisa interessante da gente colocar é, existe uma separação? O que vocês acham, né? Que vou até colocar o pessoal dos comentários para que vocês possam participar aqui um pouco mais. Existe uma separação concreta entre saúde mental e saúde física? O que vocês acham? No final das contas, a gente faz muito nessa separação. Às vezes a gente fala como saúde mental, às vezes fala como saúde emocional, mas no final das contas, a gente está falando de uma saúde como um todo. E por quê? Porque o mental é uma separação um pouco mais didática. Está tudo relacionado. Por exemplo, Georgina, em um dia de estresse, vamos pensar, vamos lembrar assim, um dia que você ficou bem estressado. Aí ele pergunta, já chegou a sentir uma dor de cabeça em uma situação de estresse? Sim. Sim? Já chegou a sentir alguma outra coisa, assim, às vezes a ficar um pouco com dor de garganta, ou até mesmo gripada, algum quadro assim, em momentos sim, bem estressados? Cai um pouquinho a imunidade, eu já percebi, sim. Se de repente eu estou estressada, é certeza, eu sinto que a imunidade cai. Tem uma alergiazinha que aparece, tosse. Sim, exatamente. Então, percebam que as coisas estão muito relacionadas. A separação é didática, mas o nosso corpo, ele é como um todo, né? E aí, como é que a gente faz para compreender o que é saúde física, saúde mental? Afinal, como é que eu vou saber o cuidado com essa saúde mental? Quando é que eu tenho que ter cuidado? O que está acontecendo, né? E aí eu vou dar aqui um exemplo para vocês, bem concreto. Vamos pegar o físico, que às vezes facilita para a gente. Vamos supor que eu, Jana, quebrei minha perna. Tive que engessar. Aí botei uma bota. Aliás, uma bota não, né? Engessei a perna. Sabe quando a gente engessa tudo acima do joelho? Imagina a dificuldade para se locomover. Consigo andar? Consigo, né? Dá para andar com a perna engessada. Vou ficar meio manca? Possivelmente. Vou precisar de ajuda? Com toda certeza. Mas eu consigo andar. Então, o que acontece com a nossa saúde mental? Quando eu tenho a dinâmica do meu dia, com uma perna quebrada, eu consigo fazer algumas coisas, mas eu não consigo, por exemplo, correr. Eu não consigo andar como normalmente eu andaria. Então, dentro dessa dinâmica, eu tenho um prejuízo no meu cotidiano, nas ações do meu dia a dia. Eu não consigo fazer elas de uma maneira completa, de uma maneira confortável, né? De uma maneira saudável. Quando a gente pensa na saúde mental, é da mesma forma. Vamos pensar assim,
eu estou bem ansiosa. Estou tendo vários momentos de ansiedade. Não sei se quem está me assistindo aqui já passou por isso. Mas, por exemplo, se eu estiver muito, 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 muito ansiosa e não conseguir ir para a aula, não consegui assistir a aula nesse dia, porque eu estava muito, muito, muito ansiosa. Isso demonstra o quê? Que as coisas cotidianas do meu dia ficaram um pouquinho atrapalhadas, ficaram um pouquinho mais difíceis. Isso são sinais de que eu preciso cuidar da minha saúde mental, que envolvem a questão da emoção e de como eu me comporto em relação a elas. Vocês conseguem compreender? Ficou um pouquinho mais claro do que é a diferença em relação à saúde mental? E aí, então, vamos passando mais para frente. Aqui, eu trago uma compreensão do contexto, né? E como é que nós somos afetados pelo contexto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, Jana, hoje, não estou doente. Não estou com o diagnóstico de Covid. Mas, vocês concordam comigo que eu estou sendo afetada diretamente pela Covid? Sim. Todos nós estamos. Mesmo a pessoa que não está com o diagnóstico. Né? Por que isso acontece? Porque a gente está falando de uma situação social também, no final das contas. Por isso que o olhar para o social é tão importante. A psicologia vai, de novo, né, ter esse olhar em relação ao que é biológico e ao que é social. Essa mistura. Por isso que passamos a ter um lugar assim tão complexo, né? O comportamento humano é um lugar bem complexo. E aí vamos tentar entender um pouco sobre como é que esse contexto me afeta. Como é que somos afetados em relação a esse contexto? Vou pegar aqui de novo um exemplo concreto. Georgina? Oi! Estou aqui. Me diga uma coisa, Georgina. Vamos supor que você está trabalhando presencialmente no Colégio Santana e você precisa resolver uma coisa no centro de Sobral. Aí tem que ser no seu horário de almoço. Certo. Seu horário de almoço, você está lá na resolução desse negócio, já deu 1 hora do seu horário de almoço. Não conseguiu resolver ainda. Meio-dia em Sobral, no centro. Como é que você está se sentindo? Primeira coisa, não falando da minha cidade que eu amo, mas com muito calor. Aqui em Fortaleza seria da mesma forma. Mas depois fome, né? Aflita, porque tenho que trabalhar e ainda não almocei. Suando um pouco frio, lógico, porque a gente fica fraca, né? Passou o horário de almoço. Então, sensações não tão boas de se sentir. Um pouquinho desagradável, né? Sim. Você teria sede nesse contexto? Com certeza. Então, a gente está falando de sede, e aí imagina que você está numa fila, não pode sair da fila, porque senão você perde a vez, e nesse lugar não tem água para vender e nem para dar. Ave Maria, junta sede, junta fome, junta calor, né? O seu corpo, ele está reagindo bastante. E você trouxe uma coisa interessante. Você estaria ansiosa, porque está chegando o horário de voltar para o trabalho, e você ainda não conseguiu resolver o problema que você saiu para resolver. Então, aqui a gente tem um exemplo muito concreto de como é que esse ambiente nos afeta. E aí, a nível fisiológico e emocional. Então, por exemplo, eu começar a sentir sede, eu estou desidratando. Eu começar a sentir fome, eu estou ficando fraca, meu corpo vai respondendo a tudo isso. E, pensando nos meus compromissos, eu fico ansiosa. Quando eu fico ansiosa, e aí me diga aqui, Georgina, quando você fica ansiosa, vem algum pensamento, sua cabeça fica um pouquinho acelerada. Sim, o coração começa um pouquinho de taquicardia, né? Então a gente sente uma certa palpitação, uma ansiedade, né? E realmente a respiração começa a ficar mais ofegante, porque se a gente fica aflita, automaticamente você começa o coração a bater mais forte e fica mais ofegante, né? Exatamente. Os sintomas mais comuns da ansiedade, respiração, né, ela fica acelerada. Isso tem uma função. A ideia é que a gente tenha mais oxigênio no nosso corpo. O problema é que a gente não consegue acompanhar e aí dá a nossa falta de ar. E ataque cardíaco é muito comum também, bombeando mais sangue para o nosso corpo, porque a gente está falando de um sistema de luta e fuga. Então é como se a gente estivesse se preparando para algo. Isso fala um pouco dos nossos antepassados. Hoje, a gente não está falando de um perigo assim, iminente, como se fosse, sei lá, algo a nível de sobrevivência. Mas a gente está falando de uma preocupação em relação ao trabalho, que tem um peso significativo para mim, por exemplo, né? Então, dessa maneira, a gente consegue perceber como o contexto nos afeta diretamente.
Pensando a nível de pandemia, e aí no primeiro slide eu até coloquei a virada de 2020 para 2021, né? Eu acredito que muitas pessoas imaginaram que a gente estaria vivendo um ano diferente. 2020 já foi um ano muito difícil. E aí vamos entender como é que foram esses impactos do início da pandemia e por que agora está até um pouco mais complicado. Aqui eu trouxe algumas imagens, não sei o que chega para a galera que está assistindo, né? O que vocês percebem aí? Vamos aqui conversando. O que vocês percebem nessa imagem? O que você consegue notar, Georgina? Me fala. Que coisas você consegue notar? Né? Preocupação, tédio, cansaço mental, interrogação, acho que está bem grande aí, e o amanhã? Né? O que me espera, como vai ser, quando vou voltar à minha realidade, quando vou voltar à minha vida normal. Acho que é isso, bem isso. Perfeito. E aí você vê, né, como tudo isso está mexendo com a gente. Esse ponto de interrogação bem grande, quando a gente pensa no coronavírus, quando ele chegou, ninguém sabia o que era aquilo, né? E como é que ele, o que ia acontecer, o que poderia causar, como é que a gente poderia fazer. É um nível muito grande de incerteza. Nós, seres humanos, nos desenvolvemos e buscamos sobreviver. É a nível filogenético mesmo. E aí, perceba, de repente eu sei que tem um vírus solto no ar, que eu não sei ver, que eu não sei identificar, que eu não sei de onde que vem, e que traz consequências muito graves. Como é que eu não vou ficar assustado, ansioso, com medo, angustiado, né? E ainda mais sem entender muito o funcionamento dele. Para além disso, a gente tem um grande grau de incerteza da nossa vida, como a Georgina muito bem trouxe. Como é que vai ser amanhã? E depois? E quando é que as coisas vão mudar? Né? Quando é que vai voltar aí ao normal? Será se a gente consegue voltar para esse normal? Né? Que normal é esse que a gente está pensando? Mas para o ser humano é muito importante que a gente tenha um grau de organização, né? De estrutura, de noção. A ideia de ser tudo muito incontrolável nos deixa um pouco angustiados, um pouco perdidos, né? Afeta muito a nossa rotina, por exemplo. Eu não sei se eu posso me programar daqui a um mês, não sei como é que vão estar as coisas daqui a um mês. Estou vendo aqui os comentários, muita gente falando depressão, tristeza, falando sobre a morte, que é algo que perpassa nesses tempos agora, né? Estou vendo aqui uma pergunta, Maria da Conceição. Às vezes me sinto solitária, pois não tenho ninguém para conversar. O que podemos fazer em relação a isso? E olha que ponto importante. A solidão está acabando, batendo muito na nossa porta. Conceição, um ponto interessante que você traz é desse desejo de se aproximar, né? De conversar com alguém. Que bom, porque muitas vezes a gente acaba o quê? Se isolando. Na ideia da solidão, o que acontece? O ser humano, ele é sociável. Ele é baseado no social. Tem a ver com a questão também da evolução. Nessa foto, se você perceber, tem uma menina numa janela olhando lá para fora, né? A gente fala um pouco da angústia, dessa quebra dessas relações. Essas ausências têm trazido muitos sentimentos negativos. Negativos não, né? Mas difíceis da gente lidar. O ponto de ter uma rede de apoio, uma rede de suporte é importantíssimo. É trabalhar com a comunicação. E a gente precisa buscar ajuda, perceber quais são essas sensações. Que meios que eu tenho, no contexto de hoje, de estar me relacionando, né? De estar em contato com as pessoas. Você estando aqui já é algo, por exemplo. Você está com mais pessoas, você não está sozinha nesse momento. E dentro do seu cotidiano, o que você pode fazer em busca desse contato social? Felizmente, a gente tem muito privilégio em relação às situações vividas anos atrás. Imagina aí, se essa pandemia fosse vivenciada na década de 80. A gente não teria a possibilidade de estar aqui agora conversando. Videochamada? Não seria assim possível, né? Então, que maneiras dentro do meu contexto eu posso me aproximar das pessoas? A internet também tem sido um canal muito legal de conhecer conteúdo, conhecer pessoas, né? Se aproximar de coisas que são interessantes e que faz sentido para você. Né? Isso é uma das estratégias que a gente precisa ter com essa sensação, ok? Tem mais alguma dúvida por aí, Amber? A Yasmin, tô vendo aqui, ó. Tia, quando a gente quer chorar por nenhum motivo, sem ter ninguém para desabafar,
Como é que eu faço? Quando a gente está chorando, nem sempre é por nenhum motivo. O ponto inicial talvez seja a gente conseguir perceber que motivo é esse. Tem alguma sensação aí, Yasmin? Alguma coisa está pegando em você. O primeiro passo é ter essa percepção. Eu entendo que ter essa sensação e imaginar que não tenho ninguém para desabafar é muito, muito, muito ruim. Mas será que, mesmo os meus pais não estando em casa nesse momento, eu consigo ter contato com eles? Será se tem algum profissional da escola que eu conseguiria conversar? Que poderia me ajudar? Que poderia me escutar? Às vezes a gente esquece que a escola está ali como um suporte também, né? Mas ela está. Então, posso mandar uma mensagem para os pais? Posso contactar alguém da escola? Como é que são os meus colegas e as minhas relações? A minha família? Mesmo que eu esteja distante da maneira presencial, é importante que eu busque. Esse é um ponto, a nível de comunicação. Mas também é importante, no contexto que a gente se encontra hoje, traçar estratégias para lidar com sentimentos a nível individual, né? Então, por exemplo, além de conseguir identificar que sentimentos são esses, que atividades lhe ajudariam com essas sensações? A gente está falando de um coração mais acelerado, de uma respiração mais acelerada? Estou precisando respirar? A gente está falando de um desânimo? Tem algo legal que você gosta de fazer que te dá energia? A gente está falando de saudade? Tem alguém que você quer mandar uma mensagem? E aí o tema que você traz, Yasmin, é tão legal, porque a gente fala agora da identificação das nossas sensações e dos nossos sentimentos, que é tão difícil da gente fazer, né? Daqui a pouco eu falo até um pouquinho mais sobre isso. Jana? Oi? Posso interferir um minutinho? Pronto, já está aí na tela. Era exatamente essa pergunta que está aí na tela. Você pode responder? Claro, pronto. Quando a gente pensa nas questões emocionais, gente, a gente fala de uma alteração a nível fisiológico também, tá? A gente fala de cortisol, de serotonina, de dopamina, né? A gente fala dos nossos hormônios, dos nossos neurotransmissores. Tudo isso vai sendo afetado. A questão da imunidade, ela fala de muitas coisas. Inclusive, veja só, quando eu não estou me sentindo tão bem, né? Quando eu estou bem estressado, será que eu estou cuidando suficientemente da minha alimentação? Será que eu estou cuidando suficientemente do meu sono? Então, para além do que é afetado a nível fisiológico, tem muitos descuidados que a gente acaba tendo. Por exemplo, quando eu estou mais estressado, estou mais ansioso, eu estou conseguindo dormir bem? E aí a alteração do sono altera toda essa questão fisiológica também, né? Se eu não estou me alimentando bem, da mesma forma, a gente está falando de um combo. Tudo isso vai nos afetando. A questão é que quando a gente fala de pontos internos, de alterações fisiológicas, a gente não está vendo. Mas está tudo aí acontecendo. Por isso que é importante a gente estar atento às nossas sensações, ao que nosso corpo está dizendo, tá? Mais alguma dúvida por aí? Quais são os sintomas de uma crise de ansiedade e como vou saber se eu tive ela? Muito bem. A ansiedade, ela é um sentimento normal, natural do ser humano, tá, gente? Todo mundo sente ansiedade. E aí o que vai mudar é a nossa sensibilidade e a intensidade que esse evento ocorre, tá? O que geralmente acontece no nosso corpo? Vou citar aqui alguns, não quer dizer que vocês vão sentir todos juntos, certo? Algumas pessoas sentem todos, outros só um e outro. Eu, por exemplo, como a Georgina disse, sinto ataque cardíaco e a falta de ar. Às vezes dá um embrulho no estômago, mãos suadas, frio, suar frio, né? São todas essas sensações que podem vir aparecendo no nosso corpo. Quando elas estão muito, muito, muito intensas, eu entro num processo de paralisação, muitas vezes. Quando a gente fala de um caso mais grave, eu fico até com a sensação de que está acontecendo alguma coisa no meu coração, né? Tem, às vezes, também que me vem a vontade de chorar, que me vem aí uma angústia. Toda essa alteração é muito significativa. E, nesse momento, você está tendo uma crise de ansiedade bem severa. Mas a ansiedade pode aparecer de maneira mais tranquila também, como um descompasso na respiração. Leve, que eu não estou nem entendendo o que está acontecendo. E aí, se eu não me atento nesse sentido e não organizo o meu cotidiano dentro das necessidades do meu organismo, isso vai se intensificando e mais para frente eu posso ter uma crise um pouco mais séria. Por isso que é importante a gente estar atento às nossas sensações
e aos nossos sentimentos, né? Pensando nisso, vou até aqui mudando na nossa apresentação esse ponto. Você sabe reconhecer os seus sentimentos e suas sensações, né? Nós não somos ensinados na nossa história de vida em relação a isso. A gente fala pouco, mas é muito importante. Vocês por aí já notaram alguma vez com dificuldade de realizar algo diante de uma sensação corporal muito intensa ou um pensamento muito acelerado? Porque também tem isso. A ansiedade aparece em dois formatos: o corpo, bem forte, ou os pensamentos. Sabe quando a gente está pensando muita coisa, está acelerado, às vezes a gente não consegue saber nem o que está pensando. Está bem bagunçado, né? E geralmente esses pensamentos, eles tendem a ser mais negativos, mais catastróficos. E se duvidar, eles vão aumentando. E aí, quando a gente vê, a gente já está imerso apenas nisso. A gente precisa ter esse cuidado, né? E aí entra esse ponto. Por que justamente é tão difícil da gente lidar com os sentimentos? Ponto 1. Às vezes eu não reconheço, né? Vamos aqui para mais uma dúvida. Nesse tempo de pandemia, como podemos motivar os nossos alunos a participar das aulas e fortalecer o contato com os alunos e seus familiares? José, muito boa essa pergunta. E eu fico com a sensação, vou pedir um favor. Alberto, você guarda a pergunta, a pergunta já sumiu aqui da tela para mim. Você guarda ela para mim, por favor? Que aí ela vai falar de motivação. Me segura ela um pouquinho, tá? Que logo mais eu discuto sobre isso. Ok? Então, eu não estou conseguindo acessar todos os comentários, mas estou vendo que tem bastante coisa, né? Jana, posso interromper? Diga. Como você está falando sobre ansiedade, me enviaram aqui para o meu WhatsApp uma pergunta. Quais técnicas poderíamos usar para amenizar os sintomas da ansiedade? Perfeito. Pensando nessas técnicas, eu estou vendo aqui outra pergunta também da Ana Paula, falando em relação à fome, né? E aí a gente fala da identificação das sensações, Ana Paula. Vamos por partes, então. Vamos pegar o reconhecimento dessas sensações, certo? Como a gente fala de ansiedade ou qualquer desregulação emocional no nosso corpo, a gente pode ir para os lugares dos extremos. Que lugares são esses, né? Excesso de sono, falta de sono. Excesso de fome, falta de fome. Isso são sinais. É importante a gente estar atento. E aí, de novo, estou sentindo muita fome, às vezes tem aquela muita vontade de doce, né? Eu não estou sentindo fome nenhuma, meu sono está desregulado, a minha respiração está esquisita, de vez em quando eu sinto aqui o coração. O que está acontecendo? São coisas que a gente precisa ficar atento. É tão engraçado como às vezes a gente não percebe a questão dos sentimentos, que aí até pergunto, quem aqui não pensou quando estava com falta de ar, que imagina se eu estou com Covid, já que eu estou com falta de ar, né? Muitas vezes a gente tem esse receio. Então, passo 1 é reconhecer esses sentimentos e sensações e perceber do que ela está falando. E aí, como eu falei com a Yasmin, está falando de estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu estou angustiada com alguma coisa, tem alguma preocupação? Essa preocupação está falando do momento presente ou está falando de algo lá na frente? Tem a ver com algum pensamento catastrófico? É algo que é real ou que é muito mais imaginado, né? Temos esse ponto aí. Quando a gente fala sobre os pensamentos, uma estratégia muito interessante é uma pausa. É o parar para respirar. Para entender ali o que está acontecendo e o deixar fluir. A respiração ajuda para ajustar o corpo. Percebam, lembra que a minha respiração está descompensada quando eu estou ansiosa? Então eu preciso trabalhar essa respiração com atenção. Que é inspirar com atenção, soltar com atenção. Que ao longo do tempo, esse meu corpo ele vai regulando. O problema é que muitas vezes quando a gente está ansioso, a gente fica inquieto. Vai para um canto, vai para outro, mexe naquilo outro. E quando eu não reconheço qual é o sentimento, eu fico cada vez mais angustiado, né? Então, a gente precisa trabalhar com a respiração. A meditação é uma estratégia muito maravilhosa, né? Não sei o quanto que vocês topam ou já se apropriaram disso, mas estudos científicos colocam como uma das melhores estratégias para lidar com a ansiedade, que é parar e estar vivenciando o momento presente, o momento do agora, o que o meu corpo está trazendo nesse momento.
e que é muito relevante, principalmente no contexto de pandemia, que a gente está sempre preocupado ali com o futuro, indo para um outro lugar, indo para uma outra angústia. Então, a gente tem que retomar sempre para o momento presente, os objetivos que eu tenho naquele momento, tá? Clara está colocando aqui, músicas calmas e relaxantes ajudam a acalmar sintomas de ansiedade e ou depressão? Vamos lá, se a gente está falando de sintomas de ansiedade ou depressão, dentro de um diagnóstico clínico, a gente precisa buscar um acompanhamento profissional, certo? Para além de buscar um acompanhamento profissional, que fala de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, utilizar de música é maravilhoso, porque a música trabalha as nossas sensações. Então, ela pode trazer coisas muito gostosas a gente sentir, lembranças muito boas, e nos ajudar no nível de concentração também. Eu, por exemplo, quando utilizo da meditação, eu gosto de utilizar aquela música mais instrumental, porque me ajuda a engatar no processo ali de calma, de concentração. Para quem usa Spotify, por exemplo, tem muitas possibilidades, sejam de músicas escolhidas especificamente para relaxamento e meditação, seja inclusive para meditação guiada. Tá? Vamos ver aqui o que mais, passando aqui os nossos slides, para a gente ir trazendo os sentimentos que aparecem. A gente falou bastante de ansiedade, outras pessoas colocaram aqui depressão, né, que a gente fala também de uma sensação muito triste, muito para baixo, a gente tem várias alterações de humor. Então, vamos aqui pensar. Quais são as sensações que mais aparecem, os sentimentos que aparecem por aí? Eu trouxe aqui alguns que são muito comuns, como a ansiedade, o estresse, a frustração. A frustração é algo muito presente e ela fala da junção de dois sentimentos, que é a raiva e a tristeza. A raiva das coisas estarem acontecendo como estão, né? A tristeza das coisas estarem acontecendo como estão. E aí um bolo todo de sentimentos. A gente também percebe um nível alto de cansaço. Percebam que a ansiedade, ela desgasta muito a nossa energia. O estresse desgasta muito a nossa energia. E aí o cansaço vem. A Rawane está perguntando se existe febre emocional. Rawane, sim. Né? Muitas vezes o nosso corpo ele é tão afetado que ele vai entrando num processo de inflamação, que ele vai trazendo algumas respostas para a gente. É mais ou menos assim. Às vezes, se eu for pensar num contexto onde eu estou num processo muito acelerado, de autocobrança, que meu corpo está precisando parar, porque ele está exausto, o meu corpo vai encontrar forma de parar. Ele vai parando mesmo, porque ele precisa desse descanso, né? E isso pode aparecer de diversas formas, tá bom? E aí, uma coisa que tem acontecido muito, eu acho que tem a ver com o tempo da pandemia, né? Essa questão da desesperança, da desmotivação, o nível de impaciência, o tédio, né, meu povo? Eu que estou falando com os alunos de quinta a terceiro ano do médio, fico pensando como é que esse tédio não fica aí invadindo as casas. E realmente vai gerando um nível de angústia, né? A angústia tem sido muito frequente nisso tudo. Mas, o que a gente pode fazer em relação a esses sentimentos? Eu vou trazer aqui até umas coisas que eu acho que as pessoas já escutaram, mas é engraçado que nem sempre consegue colocar em prática. Não sei se se atentam a um nível de importância em relação a isso. Porque sabe um ponto importante aqui, Georgina? A gente está falando de um cuidado em relação à nossa saúde para agora, mas esse cuidado da saúde para agora é importante para longo prazo também. Imagina, se eu estou sentindo algo e eu não cuido disso agora, isso vai sendo acumulado, e lá na frente encontramos aí uma grande problemática, né? As coisas bem mais intensas, tá? Então, vamos lá. Quero saber aqui, mas eu fico aqui pensando, né? Quem são os alunos que conseguiram organizar o seu ambiente, organizar a sua rotina, né? E por que isso é importante? A organização é importante para a gente conseguir ter uma noção. Sabe aquela sensação de controlabilidade e que a gente não sabe de nada? Quando eu organizo, volta aqui para mim, eu consigo me mobilizar um pouco mais. É como se a gente precisasse olhar para o que está nas nossas mãos. E quando a gente olha para o externo, está amplo demais, está fora do meu controle demais, e eu só consigo ter uma grande angústia no final das contas, né? Um outro ponto importante é a gente colocar uma intenção nas nossas ações.
a intenção vai fazer com que eu consiga acessar mais o bem-estar e me mobilize a nível de ação. Não sei, eu sinto que, diante de tudo que a gente está vivendo, às vezes a gente começa a se desconectar e perde o sentido, de fato. Né? O que tanto faz como tanto fez, qual é a diferença que vai fazer? Mas, embora a gente esteja passando por um processo muito delicado, hoje em dia, né, a gente ainda tem o privilégio da nossa vida. E a nossa vida, ela acontece da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, todos os dias. E aí, o que a gente tem feito com isso, né? É importante que a gente tenha intervalos ao longo do dia. E aí, lembra que trouxeram aqui a ideia da música, um pouco mais relaxante? Se eu estou me apresentando sempre com ansiedade, eu preciso ter pausas ao longo do meu dia. E ter acesso também a momentos de autocuidado, a momentos prazerosos. Percebam que com a retirada de muitas coisas do nosso cotidiano, perdemos coisas positivas da gente, da nossa vida, né? Por exemplo, Georgina, o que você sente mais falta ultimamente? Sinto falta da família, dos momentos felizes todos juntos. Sinto falta dos amigos, sinto falta do trabalho, poder estar com os alunos. Eu estava até comentando com os outros coordenadores. Nós temos uma escada de madeira no Colégio Santana, não é, irmã Rita? E essa escada a gente sobe e desce todo dia. Até dessa escada a gente morre de saudade. Aí, então, até a atividade física rolava. Então, é falta de família, falta de amigos, falta dessa interação social. Totalmente, exato. E aí a gente vai sentindo falta e vem uns sentimentos um pouco mais complicados. Então, o autocuidado, ele se faz importantíssimo nesse momento. Que é, de novo, escutar as nossas sensações e sentimentos e fazer o que esse corpo está precisando. Que às vezes pode ser, por exemplo, uma pausa. Além disso, encontrar atividades positivas no nosso dia, né? Eu perdi muitas possibilidades de sensações felizes. Como é que dentro do meu contexto, nas minhas 4 paredes, eu consigo fazer algo que seja prazeroso? Muitas pessoas desenvolveram hobbies nesses últimos tempos, né? Eu, por exemplo, me voltei mais à leitura, que era algo que eu não conseguia na rotina de vida totalmente presencial. E aí as pessoas foram descobrindo culinária, né? Trazer esse momento de hobby, de novas descobertas para a família como um todo, para esse processo de interação, né? Como eu falei para vocês, o respirar em momentos de ansiedade e voltar para o momento presente é muito importante. É o que mais pode nos ajudar em relação ao trabalho nesse sentido. Então, muitas vezes o nosso pensamento vai lá longe, não é? A gente está dentro, emaranhado nesses pensamentos que não falam do momento que eu estou vivenciando agora. Mas uma preocupação futura, ou algo que não bateu legal no passado, ou a luta com esses sentimentos que estão acontecendo, né? Então, a gente precisa voltar para esse momento presente. Isso é muito importante. Juntando com o cuidado com o corpo. E aí eu falo, de novo, né, do sono, da alimentação, da movimentação do corpo. Eu fico pensando nos alunos fazendo a aula de atividade física, né? Ou fazendo alguma movimentação. Georgina falou da falta que ela tinha de subir e descer a escada. Muitas vezes a gente não movimenta o nosso corpo. E o movimentar o corpo traz, de novo, alterações fisiológicas que são positivas para nós. O nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, depende muito das nossas ações diárias. E aí aqui eu trago até um ponto que a gente já conversou, que é do suporte, né? Da nossa rede de apoio. A gente precisa nutrir nossos vínculos, porque por mais que a gente não se encontre presencialmente, nós precisamos de um nível de contato. E, de novo, infelizmente, a gente consegue ter, seja por telefone, seja por videochamada, pela internet, mas a gente precisa buscar, a gente precisa comunicar, né? Eu tenho conversado com as pessoas de como eu estou me sentindo, eu tenho buscado ali ajuda, eu tenho ficado muito na espera de que alguém chegue aqui perto de mim. Um outro ponto importante, e aí, de novo, né, como a meditação, que também tem estudos científicos, é a espiritualidade. A espiritualidade, ela é um fator de proteção para nós em relação à nossa saúde mental. E a ter fé no que tem, né, no que pode vir a acontecer, no cuidado que a gente pode ter, é importante para a gente dar uma continuidade, tá? E aí a gente está falando de ver o que a gente consegue nesse momento, tendo um olhar muito mais para as nossas possibilidades de solução do que apenas para o problema. Como é que as coisas voltarão ao normal? Essa tirinha pergunta, né? Mas de que normal a gente está falando? A gente não vai conseguir voltar à realidade de 2019, por exemplo,
para agora, a gente precisa trabalhar com o que acontece hoje, né? Colocando aí um propósito no nosso dia, no nosso cotidiano, nas nossas ações, e um cuidado e atenção para a gente e para as nossas relações também. Quando a gente fica muito preso no problema, nesses pensamentos ou nesses sentimentos mais difíceis, eu tiro a possibilidade de ver quais são as soluções que eu tenho no meu caminho, né? E aí a gente precisa desenvolver algumas habilidades importantes. A autoobservação, o autoconhecimento, o autogerenciamento, a criatividade, a resiliência e a flexibilidade. A autoobservação é muito do que a gente tem conversado aqui, do que eu estou passando, o que eu estou sentindo, como é que está sendo isso, como é que eu reajo a esses sentimentos. E a gente está trabalhando no nível de autoconhecimento. Quando eu desenvolvo esse autoconhecimento, eu sei o que está passando e como é que eu preciso lidar, o que eu preciso fazer. E o autogerenciamento fala um pouco de como é que eu posso organizar isso, eu ter um controle maior sobre as minhas coisas, né? E dentro de um contexto que é muito aversivo, a gente fala da resiliência, que é a habilidade de lidar, de fato, com as coisas difíceis que vão acontecendo dentro da nossa vida. Para a gente falar de resiliência, a gente fala também de criatividade e flexibilidade. O criar é ter novas formas de fazer diante dos desafios que nos surgem, né? Óbvio, para que eu tenha criatividade, eu preciso o quê? De uma flexibilidade. Se eu sou muito rígido, eu não consigo fazer essas alterações, né? E aí sim, a gente tem o desenvolvimento de resiliência. Essas habilidades, elas são importantes para a nossa vida como um todo, tá? E aqui eu deixo até algumas indicações de leitura nesse sentido, podem ajudar em relação ao que a gente tem vivenciado, né? Pensando muito nos alunos também, em relação à gestão de tempo, desenvolvimento de hábitos, né? Que eu sei que às vezes dá uma complicada dentro dessa dinâmica de estudo à distância. A gente tem um livro, A Tríade do Tempo, que fala sobre o gerenciamento do tempo. Hábitos Atômicos, que fala sobre o desenvolvimento de hábitos. Um livro muito interessante, e mais um pouco mais denso, que é Em Busca de Sentido, do Victor Frankl, que vai falar sobre resiliência. Ele conta o que ele desenvolveu na psicologia, tendo vivenciado, né, o Holocausto. E O Mais Forte do que Nunca, da Brené Brown, que é uma autora bem conhecida, que fala também sobre o desenvolvimento da resiliência, levando um pouco mais o olhar para as questões do pensamento e como lidar com esses pensamentos. Bom, essas dicas são interessantes, quem tiver ali um tempinho para dar uma olhada, eu acho que seria bacana. Mas eu estou olhando aqui que tem muitos e muitos e muitos comentários. E aí, Alberto, puxa aqui as dúvidas, as questões para que eu possa esclarecer aí tudo que tem chegado. Jana, enquanto o Alberto procura, opa, ele já colocou aí, mas deixa eu te fazer uma pergunta Claro. Que me enviaram, tá bom? Como psicóloga escolar, como organizar uma rotina de estudo devido ao cansaço de estar na frente de uma tela assistindo aula? Perfeito. Eu vou até trazer também a dúvida do José, né? Não respondi a dúvida do José, que é professor, de como é que se aproxima dos alunos e dos familiares. Mas vamos ver isso aqui por partes. Como é que eu posso organizar aí uma rotina de estudo diante do cansaço das telas? Primeiro ponto é que eu preciso ter um descanso no início do dia, tá? Então, eu iniciei a minha rotina aqui em aula, e é interessante que, por exemplo, a gente tem um horário de intervalo. Qual é o horário de intervalo de vocês? O horário 9h15, nós temos vários intervalos durante, antes iniciais tem um intervalo no horário, mas são 15 a 20 minutos. Perfeito. Aí, o ideal é que nesse intervalo a gente não tenha tanto acesso à tela, que a gente consiga ter, de fato, um descanso, por exemplo, né? E que eu tenha espaços de descanso ao longo do dia. Se eu não estou conseguindo ter uma rotina mais extensa de estudo, quais são as minhas possibilidades agora? Por exemplo, eu consigo manter a concentração em meia hora? Eu consigo manter a concentração em 1 hora? Qual o horário que termina a aula, Georgina? 11 horas para algumas turmas, 11h50 para outras, e turma da tarde, 17 ou 17h50. Perfeito. Depois que termina a aula, quanto tempo de descanso eu preciso para eu conseguir ter energia para voltar a estudar? Esse é um ponto que a gente precisa avaliar. O segundo ponto é, o que eu posso fazer durante o intervalo do almoço para eu conseguir descansar de fato? Que não é ficar só no celular, que é o que mais acontece, né? Que atividades que eu posso fazer no meu horário de intervalo de almoço pode recarregar essas energias? Por exemplo, eu uso meu horário do almoço para leitura. Obrigatoriamente, todos os dias eu dou uma lida, mesmo que seja de 1 ou de 2 páginas, porque é algo que me traz bem-estar. Depois dessas avaliações, eu preciso fazer uma grade de estudo com intervalos entre eles. E aí entra uma questão. Eu começo pela matéria que eu gosto mais,
ou uma matéria mais difícil? Por quê? Quando eu estou começando, eu tenho um pouquinho mais de energia. Então, dá para eu gastar com a matéria mais difícil? Ou eu começo, assim, sem tanto pegar no tranco, e aí eu preciso começar com a matéria um pouco mais fácil? A ideia é que eu vá alternando entre uma matéria de maior dificuldade e uma matéria de maior facilidade, e com intervalos entre elas. Esses intervalos podem variar, por exemplo, de 5 minutos a 20 minutos. Tá? E aí eu tenho a percepção de quanto tempo eu consigo fazer isso durante o dia, para que eu não tenha uma rotina super lotada e no final das contas fique cansado. Ok? O José, tu consegue retornar a dúvida do José? Alberto, será? Tá longe, não tá? Mas o José trouxe um questionamento de como é que a gente se aproxima com os nossos alunos e com as famílias também. Por exemplo, essa ação que a gente está tendo aqui, a gente está conseguindo trazer a família para perto de nós. E os alunos também. Eu sei que fica um pouco mais difícil dentro da rotina de aula, mas chamar esse aluno para participar da aula, né? Ter uma troca maior, porque eu sei que muitas vezes é ruim até de ligar a câmera, mas é um momento ali de intervalo e tentar colocar uma intencionalidade dentro das práticas diárias, né? O José está trazendo fazer uma oração, ler bons livros, manter a rotina como tinha antes, pedir ajuda quando precisar, são boas práticas de viver nesse período de pandemia. Exatamente. E aí vem a história da comunicação. Você se colocar disponível para os alunos, perguntar como é que estão sendo as coisas, né? Dá um espacinho da aula para a gente conversar de como é que a gente está se sentindo, como é que estão as coisas nesse espaço, para a gente ter uma interação maior. Assim, eu vou ampliando, né, intensificando essa relação e aumentando a probabilidade que esse aluno me busque quando ele precisa. Por exemplo. O que mais que temos por aí? Mais alguma pergunta, Jana, que você queira responder? Tem muitas aqui do lado, Georgina, não consigo acompanhar todas. Mas estão aqui falando, ó, as últimas que eu estou conseguindo ver, né? Os contatos de WhatsApp ajudam para não nos sentirmos solitários, especialmente nessa pandemia? Com toda certeza, né? O WhatsApp é um meio aí de contato com as pessoas que gostamos, que estamos um pouco mais distantes. Todo o nível da tecnologia que pode nos ajudar nesse sentido, a gente precisa utilizar. De novo, são privilégios, tá? Que mais? Que é essa dúvida que eu respondi. As coisas nessa pandemia podem influenciar no foco? Maravilhosa, Clarice. Com certeza. Todos esses estresses influenciam no nosso foco. E a gente tem um detalhe. Quando a gente pensa na rotina EAD, é bem mais difícil da gente se concentrar, concorda? No presencial, a gente não tem tantos estímulos de fácil acesso, né? A gente está ali mais próximo do professor, a gente consegue absorver mais fácil. No sistema EAD, não. A tela também cansa mais. E, além de tudo, todas as preocupações que a gente está passando dentro desse contexto de pandemia. E isso vai tirando ali o foco da gente, de fato. A problemática é que, quanto mais sem foco eu fico, se eu não tento fazer algo sobre isso e eu não consigo me aproximar do que eu preciso, pode ser que eu fique me julgando e as coisas cheguem na minha cabeça bagunçando um pouco mais, né? Como é que acontece essa questão do foco? A gente vai dispersar. É normal. Eu mesmo, às vezes eu estou lendo um livro, quando eu vejo, eu estou no segundo parágrafo e eu não lembro de ter lido ali o primeiro direito. E a gente vai ter que voltar. Então, a gente vai ter que ficar fazendo com esse processo de retorno, né? E ter a percepção sobre esse pensamento. Quais são os pensamentos que estão me atrapalhando nesse momento, né? São pensamentos aleatórios ou são pensamentos de preocupação? Os de preocupação, no momento da aula, por exemplo, eles me ajudam, me atrapalham, eu consigo resolver nesse momento? Estar atenta à sala de aula nessa situação vai me ajudar? Então, a gente não para pensar que a escola é o ambiente que nós temos agora, né? De interação, de possibilidade, de conhecimento, de movimento. Então, a gente também precisa aproveitar esse momento da escola como uma maneira de desenvolver, como uma maneira de se concentrar na gente, né? No que a gente está precisando. É uma grande fonte de atividade e de interação também, tá? Máximos trouxe como controlar a crise existencial. E é engraçado que eu já vi algumas vezes assim, como controlar a ansiedade, como controlar, né, a crise existencial. Máximos, eu precisaria de um detalhe maior sobre essa crise existencial, precisaria de um olhar do que a gente está falando, né? Que crise é essa? Do que a gente está precisando cuidar? O primeiro passo, gente, sempre é perceber o que está acontecendo e do que essas sensações estão falando, tá? O segundo ponto é que a gente não vai ter o controle sobre tudo, não.
Na verdade, a pandemia tem, inclusive, nos ajudado a lidar com essa falta do controle, né? Nos deparando com esse grande desafio. A gente não tem como controlar todos os nossos sentimentos. Na verdade, a gente precisa aprender a vivenciá-los, reconhecê-los e entender o que o nosso corpo, nós como indivíduos precisamos nesse momento. Então, por exemplo, eu estou me sentindo muito angustiada porque eu não consigo sair de casa, porque está tendo toda essa pandemia, eu ainda não decidi qual é a profissão que eu quero seguir, e eu nem sei mesmo como é que vai ser nada, porque as coisas não mudam, e aí eu me perco nesses pensamentos, né? Que me levam apenas para um caminho aí de angústia. O medo, ele vai sumir em relação à pandemia? Não. A angústia vai desaparecer? Também não. O que a gente precisa fazer é um movimento de olhar para esse sentimento e entender que ele está ali, tem a ver com o contexto que eu estou vivenciando, que eu preciso de um cuidado nessa situação, né? Ou então, quando vem os pensamentos de que nada vai dar certo, de que não adianta, eu ter a percepção de que eu estou tendo esses pensamentos relacionados ao contexto do agora, mas no meu momento presente, como é que eu estou? Tá tudo bem comigo? Como é que tá na minha casa? Como é que tá a minha família? Como é que tá agora? O que eu tô fazendo? A gente precisa fazer essa retomada, tá? A Ana Lívia tá falando. Às vezes me sinto com menos energia durante o dia, acho que seja pelo hábito de ficar sempre em casa. O que isso pode ser? Esse cansaço, sem energia o tempo todo, possivelmente está falando da ausência de pontos relevantes no seu dia, né? De coisas legais e bacanas, que te tragam sensações positivas. Temos que olhar para a alimentação, para ver se você está se alimentando, se nutrindo de uma maneira adequada. A gente tem que olhar para esse sono, se ele está regulado ou se você está dormindo tarde e acordando cedo, né? A gente tem que olhar para essas comunicações e essas relações. Será que você está tendo troca com pessoas? Será que você está tendo estímulos no seu dia que lhe tragam energia? O que traz energia para você? Né? Então, a gente precisa olhar em todos esses pontos para fazer ajustes. E sim, a energia pode estar sendo se perdendo, vamos dizer assim, por toda a intensidade de sentimentos e situações difíceis que a gente está vivenciando. Jana, só interrompendo, eu recebi uma pergunta agora, é o seguinte: queria saber como conversarmos com nossos pais sobre a busca de acompanhamento psicológico. Maravilhosa! Que pergunta incrível! Ai, amei, né? Que legal. É engraçado como muitas vezes a gente tem essa dificuldade de falar sobre acompanhamento psicológico, e ao longo do tempo, lá atrás, né, anos atrás, ficava com um grande receio, né? Um nível aí de preconceito, talvez. Mas perceba que os seus pais são as pessoas que mais precisam dessa informação, né? E a gente precisa avaliar se esse receio precisa existir ou não. Esse receio está falando de quê? Quando a gente pede um acompanhamento psicológico, a gente está falando de um nível de ajuda. Então, por exemplo, eu posso chegar para o meu pai e dizer: pai, eu estou percebendo que eu não estou me sentindo tão bem. Eu acho que eu preciso de um nível de suporte ou um nível de apoio, né? Eu preciso de um espaço para uma conversa, eu preciso de um espaço para entender um pouquinho o que está acontecendo, eu estou precisando de ajuda. Será que esse pai consegue compreender se eu chegar para ele e disser: eu preciso de ajuda? Muitas vezes sim, a gente que imagina que ele não vai conseguir entender. Mas que legal que a gente consegue ter essa percepção da importância, né, de buscar esse momento e esse suporte. É normal ser mais agitada à noite, principalmente na pandemia? E aí aqui a Clarice trazendo essa questão do sono, né? Lembra de novo, se eu estou muito agitada à noite e não consigo dormir num bom horário e acordo cedo e não durmo direito, e aí isso dá uma grande bagunçada. É normal eu estar mais agitada à noite, sim. Isso vai depender muito de como é que é o seu cotidiano. Será que é um momento de ansiedade? O que acontece quando a gente vai dormir? A gente para, né? A nossa cabeça assim, ó, fica bem quietinha. E aí talvez os pensamentos venham muito acelerados. Outra coisa que a gente precisa avaliar é: você mexe muito no celular? Você joga? Tem aqui uns alunos de hoje que eu tenho certeza que passam a noite toda jogando, esperando o sono chegar para dormir. Não é? Ou então a noite no celular esperando ali para dormir. Eu já escutei muitas vezes: eu fico mexendo no celular até dar sono. Mas, gente, não vai dar sono. Na verdade, você vai sentir sono quando seu corpo estiver completamente exausto. Como é que eu tô com excesso de tela e eu tô no celular à noite até dormir? E aí, vamos pensar no Instagram. A gente passa... Gente, é tanta informação
Em 30 segundos, você recebeu um número absurdo de informação. E isso acelera a sua cabeça, né? Acelera todo o seu organismo e vai dificultar que você consiga cair no sono. O ideal é que a gente faça a higiene do sono. Que coisas que a gente pode fazer nesse sentido? Se preparar para o momento de dormir. Seria o quê? Desligar as luzes, deixar o acesso às telas, né? Tomar um chá, quem sabe, deitar, mesmo que não esteja com tanto sono, utilizar dessas músicas mais relaxantes, um momento de meditação, tudo isso pode te ajudar a induzir o sono, tá? O Nicolas está dizendo, tia, eu estou tendo muita insônia, eu só consigo dormir se eu tiver feito tudo o que eu queria fazer. Isso é normal? Nicolas, é normal que você esteja preocupado, né? E aí a gente está falando provavelmente de uma situação de ansiedade e de autocobrança. Eu só posso dormir se eu tiver feito tudo que eu era para ter feito no dia. É possível? Isso. Se eu não conseguir, algo aconteceu. Se eu não baixo esse nível de cobrança, eu não vou conseguir dormir de fato, né? Porque eu fico naquela, eu tinha que estar fazendo outra coisa, eu tinha que estar fazendo outra coisa, eu tinha que estar fazendo outra coisa. Qual é a permissão que a gente dá para esse corpo de descansar? Não está permitido. Então, a gente precisa, talvez seria interessante para você organizar a semana, o dia seguinte. Hoje, você terminou o dia, certo? No horário que você estabeleceu, e você não conseguiu realizar o que você gostaria, senta, pega um caderninho, estabelece como é que vai ser a tua rotina do dia seguinte. A partir do momento que você estabelece para o dia seguinte, você se libera no dia de hoje, tá? E aí segue essa dica de diminuindo as suas atividades no horário próximo para dormir. A Vanessa está dizendo, sou mãe de aluno. Com essa pandemia, ficamos isolados e as crianças e adolescentes mais ainda, por não poderem ir à escola. Nesse sentido, acabam se isolando também dentro de si. Vanessa, principalmente quando a gente fala em adolescentes, né? E aí eu falo aqui para os alunos que estão presentes a importância dessa comunicação. Olha que interessante, a gente acabou de receber uma mensagem de um aluno perguntando como é que eu posso pedir um acompanhamento psicológico para o meu pai, né? Para os meus pais. A gente também teve uma aluna perguntando como é que eu falo com alguém se no momento os meus pais não estão em casa? Então, a gente precisa começar a criar relações, né? Estabelecer relações. Aproveitar esse lugar da comunicação. Seja o aluno, seja a criança ou o adolescente. Ter uma maior possibilidade de comunicação sobre os meus sentimentos, saber que eu posso contar com esses pais. E aí a gente pensar, por que os meus filhos não estão contando tanto comigo? O que eu posso fazer, como pai, como mãe, para me aproximar deles? Eu tenho perguntado ao longo do dia como é que ele está. Eu tenho mudado a minha forma de interagir, porque às vezes tem isso, né? Meu filho, como é que foi seu dia? Normal. Mas normal, como é que foi? Normal. E aí todo dia eu pergunto, como é que foi seu dia? Normal. Como é que foi seu dia? Normal. Por que eu não paro para pensar em que outras formas de perguntar sobre o dia eu posso ter? Né? O que o seu filho gosta? O que sua filha se interessa? O que ela assiste? O que ela escuta? Quem são as amigas? O que ela faz? O que ela sente saudade? Você sabe responder isso? São meios aí para você se aproximar dos filhos, né? E começar a sinalizar que há um espaço ali de escuta e de acolhimento. Jana? Oi? Sinto interromper, mas estamos chegando, infelizmente, ao nosso finalzinho da live, não é? Eu não sei se você ainda tem mais algumas considerações a fazer aí no finalzinho. Eu acredito que nossos alunos, nossos pais participaram aí efetivamente, né? Tivemos desabafos. Nós, como orientadora educacional, temos muito que trabalhar, já estou diagnosticando o trabalho, como você disse, né, Jana? Você falou muito bem. Às vezes, nós não buscamos pessoas que estão próximas a você para ajudar, né? Como nós estamos, como a família está, como nós que trabalhamos no Colégio Santana também, as irmãs se dispõem, né? Nós temos um canal de comunicação das irmãs que se dispõe a conversar com os alunos, com os pais que precisarem. Eu acredito que a irmã Rita pode depois complementar a minha fala. Nós também, como orientadores educacionais, nós temos esse papel, né, importante junto à família. Então, assim, contem com a gente, tá certo? Os alunos que se sentirem, hoje nós podemos verificar alguns desabafos aqui no chat, né?
Então, assim, já são alunos que eu acredito que foi até bom, porque nesse distanciamento, como você sabe, Jana, fica difícil, muitas vezes, da gente diagnosticar algo parecido. E no momento como esse, a gente percebe o quanto a gente tem para ajudar, o quanto a gente pode ajudar. Então, nesse momento, fica também o nosso convite, tá certo? Você, aluno, você, pai, você, mãe, responsável, se precisar, nós estamos aqui como orientadora educacional, as irmãs também, a irmã Rita irá complementar, para ajudar. Temos também aí a Jana, que eu acredito que qualquer necessidade, não é, Jana? Podemos entrar em contato com Estou você? por aqui também, estou por aqui. Ótimo. Deixar só duas considerações com algumas dúvidas que eu estou vendo aqui, tá, Georgina? Se E ponto complemente. um falando um pouco da relação com os pais, alguns estão trazendo que, eu me sinto um pouco exposto, um pouco invadido, como é que eu faço para comunicar isso? E aí a gente fala de uma grande questão dentro das relações, né? Que é a comunicação. A comunicação de como é que eu estou me sentindo, que é a comunicação de quais são as minhas necessidades, né? O que é que eu estou precisando nesse momento. Se eu não comunico para o meu pai o que é importante para mim, qual é a minha necessidade de uma maneira clara, ele não alcança. E aí a maneira clara não é aquela coisa assim, ai pai que sabe, pelo amor de Deus, sai daqui, né? Fecha a porta. Não é isso. É dizendo como é que eu me sinto. Quando você faz isso, eu me sinto invadido. Olha que interessante, você já tem essa habilidade que você trouxe isso aqui, né? E aí é criar esse espaço de conversa. Provavelmente o seu pai tem alguma necessidade aí. Qual é a necessidade dele? A gente precisa ter essa troca, né? Você explanar a sua necessidade e ele dizer a dele. Imagina que a gente está falando de um nível de preocupação, né? Tô sentindo meu filho estranho, não sei o que está acontecendo, a gente precisa conversar e esse filho não abre. Então, a gente também está falando de um pai que pode estar demonstrando afeto, demonstrando amor e preocupação, e mostrando para você que você tem ali um espaço de ajuda e de acolhimento, no final das contas, né? Eu notei aqui também muitos comentários, Georgina, de pessoas que se sentem muito ansiosas no período noturno. E aí a gente precisa começar a olhar o que eu faço à noite que me deixa mais ansioso. Eu tô até o final da noite no Instagram, até o final da noite no jogo, né? Como é que eu posso fazer? E aí vamos trabalhar essa higiene do sono, diminuir os estímulos, tomar um chá de camomila, maravilhoso, um chá de camomila, né? E se deitar, fazer uma meditação, isso é muito importante. E uma outra coisa que trouxeram aqui em relação à intimidade, né? Meu pai reclama muito comigo, dizendo que eu não tenho mais intimidade com os meus amigos. Gente, a intimidade fala de uma relação próxima. Muitas vezes a gente tem medo da intimidade. Eu vou lá falar alguma coisa minha, né? Ao mesmo tempo que a gente tem medo, a gente sente falta. Eu tenho certeza que de vez em quando você gostaria de estar um pouco mais próximo, né? O seu pai está ali sinalizando uma coisa que é importante para você. E ele está mostrando, olha para isso aqui. Percebe se não é essa falta sua também, porque aqui não há intimidade mais com seus amigos. Dentro de um contexto que a gente está tão sensível e precisando de ajuda, será que interessante não seria abrir para essa relação? Né? O José está trazendo live belíssima, esclarecedora, precisamos desse acompanhamento psicológico nesse tempo de pandemia, obrigado por proporcionar esse momento de engrandecimento como ser humano. Obrigada aí por vocês todos, né, pelo convite. Deixo aqui como mensagem, né, que é a gente se atentar aos nossos sinais, como é que a gente se sente, a gente comunicar, buscar as nossas relações e trabalhar muito com autocuidado. De novo, como o Georgina colocou, também buscar a escola, que é um lugar de suporte, que tem muita preocupação com vocês. Não é à toa que está acontecendo esse evento não, minha gente. Tá bom? Muitíssimo obrigada pelo convite. Jana, muitíssimo obrigado. Eu acho que você enriqueceu nessa noite, trazendo tantas informações e tantas motivações internas, né, para nós. Então, assim, nós só temos a lhe agradecer. Eu convido a irmã Rita, com certeza ele irá fazer agora as considerações finais dela. Irmã Rita, com a senhora. Obrigada, Georgina, com essa explanação toda tão completa, que nós, seres humanos, necessitamos. E isso movimentado faz com que expressemos com maior facilidade os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tanto é que estão aqui todos no chat, essas manifestações dos nossos alunos, dos nossos pais. E isto é uma verdade, são necessidades verdadeiras, sobretudo em todo o tempo, porque o ser humano sempre tem
né, as suas necessidades. E agradeço a Jane por esses esclarecimentos, essa abertura, né, com esse saber e a experiência, né, com tanta tranquilidade você colocou para nós, motivou, como disse a Georgina também, incentivou para que nós estejamos mais perto, né, dos nossos alunos, dos nossos pais, né, das famílias. E também eu falo, como a Georgina colocou, nós estamos à disposição, nós abrimos um canal também para escuta, para conversa, não somente, claro, espiritual é muito importante, mas também 2 ouvidos para escutar, o coração para compreender. Então, esse tempo, né, é tão necessário, né? Qualquer coisa que os nossos pais, nossos alunos necessitarem, pode entrar em contato com a Georgina, com as orientadoras educacionais, com os coordenadores pedagógicos, que nós estamos inteiramente abertas, né? Somos 4 irmãs, estamos abertas a colocar o nosso coração aberto para a disposição de vocês. O colégio também oferece esses momentos, né, de formação, trazendo profissionais na área. Então, nos preocupando dos profissionais que vêm para nós, a escolha, a seleção. E a Jane foi essa, né, contemplada por nós, com essa presença tão meiga, com essa presença tão tranquila, né, que faz bem a nós. Muito obrigada de coração, Jana. Obrigada aos pais, às famílias. Também senti que tinha alguns convidados que pegaram pelos nossos canais de comunicação, estavam aqui presentes, participando, né, colaborando. Obrigada aos nossos alunos que participaram, nossos coordenadores, professores, enfim, todos que estiveram conosco nesta live tão significativa, né? Para mim, me ajudou bastante, viu, Jane? Agradeço de coração. Agradeço ao Alberto aí né, o nosso apoio em forma de informática, de tanta coisa, para que esta live tivesse esse resultado, né, feliz, alegre para todos nós. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, irmã Rita. E lembrando que a Jana também vai estar com a gente novamente, com os pais, né, na live que eu citei logo do início. Então, nós teremos uma live também com a Jana no dia 27, tá? Então, os pais que estiverem aqui presentes, aí vai ser diretamente direcionada aos pais, relacionamento familiar. Então, é muito interessante que os pais que estejam aqui presentes, eles possam participar. Então, nossos agradecimentos finais, né, às pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para a realização das lives, os professores que fazem parte desse projeto, que estão aí nos bastidores, nos ajudando, né, professora Kênia, professora Ranieri, professor Daniel e professora Andréia, os coordenadores pedagógicos que também estão nos bastidores, Adriana Dias, professor Auricélio, professora Márcia e Adriana Albuquerque. Agradecemos também às orientadoras educacionais, Rejane, Girlândia, os professores dos anos iniciais, Liana e Lurdinha, que hoje também estão aqui com a gente, né, alunos dos anos iniciais do 5º ano. Agradecemos também ao nosso mestre aí da TI, né, o Alberto, grande Alberto, que tem tanto contribuído com as nossas lives. Agradecemos à equipe de eventos e marketing do Colégio Santana, que estão aí na divulgação, nas fotos. Luzaira é só nos enviando aqui foto nos grupos, então, e postando, né, nas nossas redes sociais. Agradecimento ao esporte, nosso coordenador de esporte também presente nas divulgações. Agradecemos às religiosas, filhas de Santana. Nós estamos com a presença da nossa provincial, irmã Vânia. Eu vi que ela colocou uma mensagem aí na nossa tela. Irmã Vânia, muito obrigada por estar nos prestigiando nesse momento. É muito bom ter a senhora com a gente. Irmã Sueli, também de Belém, está presente, mandou aqui uma mensagem para o meu WhatsApp, nos parabenizando pela iniciativa. Isso nos deixa muito felizes, né? Sabendo que nós estamos sendo acompanhados em Belém, Fortaleza e sabe mais onde, não é?
Então, assim, muito obrigada. Irmã Sandra, irmã Ronilda, irmã Olga, que estão sempre presentes com a gente no Colégio Santana, para ajudar, para estar sempre apoiando tanto os profissionais quanto aos alunos. E, finalmente, e especialmente aos pais e alunos, né? Que são eles que fazem o Colégio Santana. Então, muito obrigada a todos, e que nós possamos ter mais lives como essa, para que nós possamos estar pertinho de vocês, como diz, Colégio Santana, sempre perto de você. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Um abraço no coração de todos. Nosso fanal é Jesus, eis a